Neste vídeo, você vai ouvir histórias de terror reais, contadas por caminhoneiros que enfrentam o desconhecido nas estradas escuras e solitárias. Mistérios sombrios, aparições e encontros perturbadores vão fazer seu coração acelerar. Acenda a luz, acomode-se, e venha com a gente desvendar os segredos mais obscuros que espreitam nas noites silenciosas. Carlos era conhecido por suas longas jornadas noturnas, cruzando estados sem descanso. Em uma dessas noites, ele dirigia por uma rodovia deserta, cercada apenas pela escuridão e pelas árvores altas. Estava sozinho, exceto por sua música que tocava baixo no rádio. De repente, ele viu algo estranho no retrovisor. Uma sombra escura que parecia estar se aproximando rapidamente. Ele pensou que poderia ser um carro, mas não havia faróis. A sombra se aproximou ainda mais, e Carlos percebeu que era humanoide, mas não podia distinguir nenhum detalhe. Com o coração acelerado, ele olhou para a estrada por um segundo e, quando voltou a olhar para o retrovisor, a sombra estava pendurada na parte traseira do caminhão. O desespero tomou conta de Carlos, que acelerou, tentando se livrar da presença inquietante. Ele olhava para frente, tentando não focar no retrovisor, mas a curiosidade foi maior. Quando ele olhou novamente, a sombra havia se movido para o lado do caminhão, espreitando pela janela. Carlos podia ver olhos vermelhos brilhando na escuridão. Ele tentou manter a calma e dirigiu em direção à próxima área de descanso. Quando finalmente parou e saiu do caminhão, não havia nada. A sombra desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. Carlos nunca conseguiu esquecer aquela noite. Sempre que pega a estrada novamente, sente um arrepio ao olhar pelo retrovisor, temendo que a sombra possa voltar a aparecer. João era um caminhoneiro veterano que conhecia cada rota e atalho pelas estradas do interior. Porém, ele sempre evitava uma estrada específica, conhecida como Curva da Morte. A lenda dizia que muitos motoristas encontraram um fim trágico naquele trecho sinuoso, especialmente à noite. Uma noite, João foi forçado a pegar essa estrada devido a um desvio inesperado. Ele dirigia com cautela, os olhos fixos na estrada escura e sinuosa. De repente, ele viu uma figura na beira da estrada, uma mulher vestida de branco, com um olhar perdido e perturbador. João reduziu a velocidade e parou ao lado dela, oferecendo ajuda. A mulher entrou no caminhão em silêncio, sem dizer uma palavra. O ar dentro do caminhão ficou gelado, e João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele tentou conversar com ela, mas a mulher apenas olhava fixamente para frente. À medida que se aproximavam da Curva da Morte, João sentiu uma pressão invisível em seus ombros, como se alguém estivesse tentando puxá-lo para fora da estrada. Quando ele finalmente fez a curva, a mulher virou-se lentamente para ele, seus olhos agora negros e vazios. Ela sussurrou com uma voz cavernosa: "Você não deveria estar aqui." João perdeu o controle do caminhão, que deslizou pela estrada molhada. De alguma forma, ele conseguiu parar antes de sair da estrada. Quando olhou para o banco do passageiro, a mulher havia desaparecido. Tremendo de medo, João saiu do caminhão e encontrou marcas de arranhões profundas na porta do lado do passageiro,
como se garras afiadas tivessem tentado entrar. Desde então, João nunca mais pegou aquela estrada, e conta a história como um aviso para todos os caminhoneiros que encontram na estrada. Pedro estava na estrada há quase 24 horas, lutando contra o cansaço. Decidiu parar em um posto de gasolina abandonado, conhecido entre os caminhoneiros como o Posto do Silêncio. Era um lugar evitado pela maioria, devido a histórias de aparições e acontecimentos estranhos. Sem outra opção, Pedro estacionou o caminhão e tentou tirar um cochilo. Pouco tempo depois, foi acordado por um som de batidas na janela do caminhão. Ao abrir os olhos, viu um homem velho, vestido como um caminhoneiro, parado do lado de fora. Pedro abaixou a janela e o homem pediu ajuda, dizendo que seu caminhão havia quebrado na estrada. Pedro, mesmo desconfiado, decidiu ajudar. Seguiu o homem até um caminhão antigo, que parecia ter décadas de uso. Enquanto verificava o motor, Pedro notou algo estranho. O caminhão não tinha placa e estava coberto de poeira e teias de aranha, como se estivesse abandonado há anos. De repente, o homem desapareceu. Pedro olhou ao redor, confuso, e sentiu uma presença atrás de si. Quando se virou, viu o homem novamente, mas agora com um olhar vazio e espectral. Antes que Pedro pudesse reagir, o homem disse: "Eu morri aqui há muitos anos, e estou preso nesse lugar. Vá embora antes que seja tarde demais." Pedro correu de volta para seu caminhão e partiu em alta velocidade. Nunca mais voltou ao Posto do Silêncio, e sempre conta a história do caminhoneiro fantasma como um aviso para aqueles que pensam em parar naquele lugar amaldiçoado.